Olá, bom dia. Bom, eu estou gravando esse vídeo para resolver o questionário da aula 3 de cálculo numérico. Então, para nós termos uma correção comentada daquele questionário. Eu pretendo fazer para cada questionário uma correção comentada em vídeo. Então, vamos lá. Vou puxar o questionário. Aqui está o questionário. Então, a primeira questão, né, que foi apresentada. Então, a equação f de x igual a zero, cujo gráfico é representado na figura, assinale a alternativa verdadeira. Então, aqui está o gráfico, né, da função. Tenho que deixar claro. Isso aqui é o gráfico da função y igual a f de x. Né? E quando f de x é zero, nós queremos saber qual o valor do x. Ou seja, nosso objetivo é qual o x para que isso aconteça, né? Então, isso vai acontecer aqui, né? Ou seja, nesse ponto aqui, a minha f de x é zero. Então, quanto vale o x aqui? Vamos analisar as alternativas que são apresentadas. Né? Vou apagar aqui. Vou analisar as alternativas. Bom, então, vamos ver pelo primeiro. Pelo fato de existir uma raiz para a equação no intervalo 0, 1, é verdade que f de 0 vezes f de 1 é menor que zero. Vamos olhar o seguinte, o que ele está dizendo? Existe uma raiz no intervalo de 0 a 1. Existe? Existe, é verdade. Então, essa primeira parte aqui é verdade. Ou seja, intervalo de 0 a 1, existe uma raiz. Né? Ou seja, a raiz está aqui. É verdade que f de 0 vezes f de 1 é verdadeira? Sim, porque o f de 0 é positivo. Né? O f de 1 é negativo. Então, se eu multiplicar um positivo vezes um negativo, isso aqui é um número negativo, né? Ou seja, é um número negativo. Então, essa alternativa aqui é a verdadeira. Certo? Tá. Vamos ver as outras. Por que as outras são falsas? Né? Então, existe uma raiz entre 0,5 e 1. Então, ele está dizendo que existe uma raiz entre 0,5 e 1. Ou seja, isso aqui é verdadeiro. Daqui para cá é que vem a parte falsa, né? Ou seja, 0,5 vezes 1, né? Ou seja, em 0,5 eu tenho uma imagem positiva. Em 1 eu tenho uma imagem negativa. Então, isso aqui é falso. Isso aqui não é igual a zero, porque eu vou ter um número positivo vezes um número negativo, e isso é igual a zero. Não, é menor do que zero, não igual a zero. Então, isso aqui é falso. Se o método de aproximação escolhido foi a bissecção no intervalo de 0 a 0,5, agora eu estou pegando um outro intervalo. Então, estou pegando o 0 a 0,5. Né? Então, peguei de 0 a 0,5. Tá? De 0 a 0,5. O intervalo pode ser o intervalo inicial do método? Não, não pode ser o intervalo inicial do método. Por que eu não posso pegar esse intervalo como intervalo inicial? Por quê? Porque em 0 a minha imagem é positiva. Em 0,5 a minha imagem é positiva. E o intervalo inicial do método, eu tenho que ter uma imagem positiva e uma imagem negativa.
Além disso, esse intervalo aqui não contém a solução. A solução está aqui, ó. Ou seja, a solução é aqui, não está nesse intervalo. Então, portanto, eu não posso pegar esse intervalo como intervalo inicial. Então, por isso, essa solução é falsa. Por fim, na função y igual a f de x, f de 1 é positivo. F de 1 é positivo? Não, f de 1 é negativo. Né? Ou seja, a imagem dela é negativa. Então, isso aqui é falso. Ok? Bom, então, vamos para a próxima. Então, a alternativa correta é a A. Então, vamos lá. Questão 2. Na questão 2. Né? Então, na questão 2. Para aproximar a raiz da equação f de x igual a 0, o método da bissecção foi proposto como intervalo de 0 a 4. A professora já escreveu coisa errada, né? Ó, para aproximar a raiz da equação f de x igual a 0 pelo método da bissecção, foi proposto como intervalo inicial, não está certo, como intervalo inicial de 0,4 a 1,4, conforme indica o gráfico. Assinale a alternativa verdadeira. Então, eu vou resolver isso aqui pelo método da bissecção. Né? Então, eu quero como... vou resolver pelo método da bissecção. Então, eu vou propor, ele está propondo como intervalo 0,4 e 1,4. Lembra que, por que ele está propondo 0,4 e 1,4? Porque 1,4 tem imagem positiva e 0,4 tem imagem negativa, certo? Então, eu estou pegando um intervalo inicial com imagem positiva e um intervalo com extremos, um positivo e um negativo. Sempre tem que ser assim quando eu falo em bissecção, certo? Sempre. Continuando. O valor médio do intervalo é 0,9. E o intervalo da próxima interação deve ser 0,4 e 0,9. Será? Vamos ver o seguinte. Ele está dizendo, então, o ponto médio é 0,9. Ok? Porque se eu pegar 0,4 somar com 1,4 dividir por 2, isso aqui dá 1,8 dividido por 2, dá 0,9. Então, é verdade, o ponto médio é 0,9. Tá. A questão é a seguinte, eu fiz a primeira iteração. Então, no 0,9, que está por aqui, a imagem do 0,9 é negativa. Então, ele está dizendo para mim que se eu pegar, que na minha próxima iteração, eu vou estar pegando o 0,4 e o 0,9 como intervalo. Entre o 0,4 e 0,9, está a minha solução? Não, não está a solução. Por que não está a solução? Porque eu estou pegando uma imagem negativa com uma imagem negativa. Para ter solução, a gente temos que ter o quê? Uma imagem negativa e uma imagem positiva. Então, como a gente sabe que a solução está aqui, necessariamente o meu próximo extremo de intervalo tem que estar à direita de 0,9. Então, nesse caso, meu novo intervalo, com certeza, tem que ser entre 0,9 e 1,4, né? Porque 1,4 a minha imagem é positiva. Então, a primeira alternativa ali, ela é falsa. Tá? Então, não vamos marcar nada. Então, o valor médio é 0,9. Isso a gente já viu que é verdadeiro. E o intervalo da próxima interação é 0,4 e de 0,9 a 1,4. Sim. Ó, nós tínhamos visto que é de 0,9 a 1,4. Então, isso é verdadeiro.
Isso é verdadeiro. Mas tem um pois. Pois 1.4 vezes a função em 1.4 vezes 0.9 é positiva. E isso aqui é falso. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos olhar de novo. Vamos olhar para o gráfico. Né? Vamos olhar para o gráfico. Em 0,9, a minha imagem é negativa. Em 1.4, a minha imagem é positiva. Então, se eu multiplico um negativo por um positivo, isso aqui dá negativo. E negativo é menor do que zero. Então, a proposição é falsa. Tá? Não pode ser aquela proposição. Ah, mas está quase toda certa. Olha lá, quase toda não é toda. Tem que ser toda, certo? Quando você for fazer uma questão de, sei lá, de um ENAD da vida, tem que ser tudo, não pode ser quase toda. Isso aqui está certo, isso aqui está certo, mas isso aqui não. Então, falso. Tá. O valor médio é 0,9, ok. E o intervalo da próxima interação é 0,4 e 0,9. Bom, isso aqui a gente já viu que está errado, porque isso aqui é falso. Então, isso aqui é falso. Bom, só sobra essa aqui que deve ser a verdadeira. Né? Vamos ver, será que é verdadeira mesmo? Será que o professor não se enganou? O valor médio é 0,9 e o intervalo da próxima iteração é 0,9 e 1,4. Por quê? Porque f de 1,4 e f de 0,9 é menor do que zero. Isso aqui é verdadeiro. Nós já vimos que em 0,9 é negativo e 1,4 é positivo. Né? Então, essa configuração aqui, ela tem que se manter, certo? Então, 0,9 é negativo e 1,4 é positivo. Então, a resposta certa é a D. Vamos para a próxima. Vamos lá para a próxima. Vamos ver o que vem na próxima. Terceira. Então, na terceira, para aproximar a solução pelo método da bissecção, considerou-se como chute inicial os valores de A e B. A implementação do método ocorreu em uma planilha eletrônica e o cabeçalho corresponde ao número de linhas. Então, N é sempre um número de linhas. X negativo é o valor da imagem, ou seja, é o sinal da imagem, ou seja, aqui então vai os valores cuja imagem é negativa, ou seja aqui está o A, né? Ou seja, a minha imagem é negativa, tá? Vamos botar a flechinha para baixo, e aqui a minha imagem é positiva, então aqui está o B, então a minha imagem ela é positiva. Sempre eu tenho que colocar uma imagem negativa e uma imagem positiva. Aqui está o meu X médio, né? E aqui está o F de X médio. Então, essa aqui é a organização que a gente já viu na aula. Tá. Vamos ver o que diz aqui embaixo. As células destacadas, a X e a Z, terão os seguintes códigos respectivamente. A palavra respectivamente é bem importante. Vamos ver como é que isso aqui se dá. Né? Aqui vamos adiante. Então, vamos ver o seguinte. Tá. Então, se ele está dizendo para nós que é respectivamente, né? Vamos separar aqui as coisas. Aqui é o X e aqui é o Z. Tá? Então, o que acontece no X? No X eu tenho o processo decisório, né? Ou seja, no X eu tenho um processo. Então, vamos ver, todos aqui são processos decisórios para o X? São. E o Z é o cálculo de média. Tá. Na primeira alternativa, eu tenho o processo decisório. O que acontece? Aqui eu estou avaliando. O que eu estou avaliando? Se esse valor for negativo. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho que saber que o f de C
Então, em x, o que eu estou avaliando? Né? Eu estou avaliando se o f de c é negativo. Então, o f de c é negativo? É verdade. Se ele é negativo, o que é verdade? Quem ele assume? Se ele é negativo, ele assume o valor de c. Ou seja, se f de c é negativo, vai o c tem que vir para cá. Ou seja, isso aqui está errado. Então, já podemos descartar a resposta. Caso contrário, caso f de c seja positivo, ele permanece com o valor. Né? Você lembra da estrutura do comando C. Né? Lembra que o C é o teste, né? O teste, o verdade e o falso. Certo? Então, se é verdade que isso aqui acontece, então qual o valor que vai assumir? Vai assumir o valor de C. Se é falso que isso aqui acontece, então vai assumir o valor de A. Não é o que acontece, ele está dizendo que vai assumir o valor de A. Então, isso aqui é falso. Já descartamos. Bom, mesma coisa. É verdade? É. Então, isso aqui está correto. Isso aqui está correto, porque assume o valor de C, e está correto, porque assume o valor de A. E 0,5 vezes x mais y. Então, o z vai assumir quem? O z assume o valor médio. Então, o que é o valor médio? O valor médio, você vai dizer assim, é o A mais B dividido por 2. Que também pode ser 1/2 vezes A mais B. E esse 1/2 eu posso escrever ele como 0,5 vezes A mais B. Ou seja, tudo é a mesmíssima coisa, né? Eu não fiz nada de diferente. Eu só reescrevi de outra forma. Então, sim, esse aqui está verdadeiro. Então, a resposta deve ser essa aqui. Tá. Por que não pode ser a letra C? Por que não pode ser a letra C? Porque, olha só aqui, ó, a letra C. Né? Eu estou avaliando o quê? Um f de C positivo, e não é. Ou seja, o meu f de C é negativo, porque aqui eu quero que a imagem seja negativa. E aqui ele está falando um f de C positivo. O que não pode ser a letra D? Isso aqui está certo. Por que isso aqui está errado? Porque isso aqui está errado. Isso aqui é falso. Porque, professor, mas é a mesma coisa. Não, não é. Se eu tenho x mais y dividido por 2, quem está dividindo o 2 é apenas a divisão, essa divisão, ela incide apenas sobre o y. Se tu quer fazer por tudo, vai ter que ser x mais y, parênteses, sim, tem que usar parênteses. Eu sei que aluno odeia parênteses, mas tem que usar parênteses, dividido por 2. Aí você tem o equivalente a x mais y dividido por 2, que é o mesmo que 0,5 de x mais y. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Tá? Então tá, vamos apagar isso aqui e vamos para a próxima questão. Aqui. Apagando. Bom, na próxima questão, terceira questão, nós temos o seguinte. A qualidade do método da bissecção é medida pelo erro relativo. Assinale a alternativa verdadeira. Então, vamos lá começar a ver isso. Se o erro relativo converge para zero, ou seja, se o erro vai para zero, né, o x médio
o x médio converge para a solução. Isso aqui é verdadeiro. Então, o erro vai para zero, o x médio vai para a solução. Então, essa aqui é verdadeira. Vamos ver por que a B é falsa. O erro relativo é independente do valor médio? Não. O erro relativo é dependente do valor médio. Por quê? Porque a fórmula do erro é quem? É o x médio atual, né? Botar K, menos o x médio da linha anterior. Ou seja, ele é totalmente dependente do erro. Então, isso aqui já é falso. O erro relativo converge para zero. Ok. Se o erro relativo converge para zero, não é possível afirmar que o valor médio converge para a solução exata. Falso, porque é possível afirmar. Ou seja, sempre que o erro relativo vai para zero, o valor médio vai para a solução. Por ser um método numérico, sempre existirá erro. Isso é verdade. Sempre existe um erro. E não é possível controlá-lo. Isso aqui é falso. O método numérico é um método onde se controla o erro. O erro é controlado. Quando não se pode controlar o erro ele é uma variável aleatória. Ou seja, é outra coisa, né? Nesse caso aqui, nós temos um erro extremamente controlado. Eu sei quanto é o erro do próximo passo, certo? Quando eu não tenho controle, eu não sei qual vai ser o erro. Tá? Então, esse erro é totalmente controlado. Então, por isso, a alternativa A é a correta. Bom, então nós terminamos aqui a correção do questionário 3. Eu já acabei de postar o questionário do método de Newton, né? Esse questionário já vai estar postado logo mais, essa correção. E, enfim, desejo a todos bons estudos e nós voltaremos com as aulas. Continue estudando e até mais.